Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é a partir de você conseguir ouvir a voz dele, ouvir as instruções dele, ouvir as direções dele, ouvir o entendimento dele, ouvir a sabedoria dele vindo para você que estão acima de Satanás, acima deste mundo. Você é suposto a viver acima de Satanás e você é suposto a viver acima do mundo, através de revelação. Você alguma vez já ouviu a voz de Jesus pessoalmente? De Jesus, eu quero que você consiga ouvir a voz de Deus. Eu não falei escrituras, eu falei a voz dele. Sua vida vai ficar mais poderosa, porque eu consigo ouvir de Deus por mim mesmo. Eu não preciso ligar para 14 pessoas. Eu tenho um problema, eu preciso ficar lá no canto com Deus, abrir essa Bíblia e eu estou ouvindo. Eu não quero escrituras agora, eu quero Deus, eu quero ouvir a voz dele. No meu caso, na minha situação, eu tenho a habilidade de ouvir a voz de Deus por mim mesmo. Eu vou aplicar essa habilidade. Isso não é sobre religião, isso não é sobre viver de forma regular, porque quando você consegue ouvir a voz de Deus, você vive através de revelação. Jesus revela a você o que ele faria naquela situação. Ele vai te mostrar como ele resolver aquela situação, exatamente como ele resolveria. Eu creio que ele sabe. Alguém disse que ele nunca perdeu uma batalha. Se você ler os evangelhos, ele venceu todas as vezes. Jesus até mesmo venceu na cruz. A partir de agora em diante, você estará vencendo na cruz. Quando parecer que a cruz estiver pesada demais que você carregar, você vai vencer nisso. Jesus venceu no túmulo. A morte pensou que tinha ele. Jesus acordou, levantou uma manhã e saiu dali. É dessa forma que você vai sair daquele problema. Aquela situação que pensa que tem você enterrado, você vai poder sair dessa situação porque você está ouvindo a voz de Deus e você vai agir exatamente como Jesus agiria naquela situação. Seus dias de bebê chorão acabaram. Você não precisa de nenhum psicólogo, você precisa de revelação. Você não precisa de ninguém tentando te acalmar. Você precisa de alguém que te abra o seu eu verdadeiro. Eu não preciso de ninguém aqui pensando de forma regular nessa manhã. Eu quero que você substitua o regular por revelação. Eu quero que você esteja preparado para a promoção. Em cada aspecto da sua vida. Eu não estou apenas falando espiritualmente, porque o Espírito pega a sua vida inteira, em cada aspecto, e a leva para um outro nível, se você permitir o Espírito Santo ter curso livre. Eu não quero que você esteja aqui de forma religiosa nessa manhã, de forma rotineira ou como em rituais. Os intercessores oraram para que seus ouvidos internos estejam abertos, para que você possa ter, me ouça, uma experiência com Deus nessa manhã. Uma vez que você tem essa experiência com Deus, você nunca mais se contentará com nada mais, nunca mais. A tradição tornou Deus comum demais. E nós o colocamos em nossa lista. Mas Deus não quer estar na sua lista. Deus quer ser a sua lista. Se você é nascido de novo, você tem direitos sobrenaturais que precisam ser revelados a você. Deixa eu falar isso novamente. Se você é nascido de novo, você tem direitos sobrenaturais que precisam ser revelados a você. Eles não virão através do sistema do mundo, eles não virão através de você apenas frequentar a igreja. Eles precisam ser revelados a você. Essa manhã, Deus vai revelar alguns direitos sobrenaturais para você. Mas isso não será valioso para você se você não estiver ouvindo com o seu coração e não apenas com a sua cabeça. Eu disse, você precisa ouvir com o seu coração, não apenas com a sua cabeça. Em outras palavras, intimidade é tão importante para você avançar mais adiante na esfera do Espírito, para você avançar para mais profundo na esfera da revelação sobre Deus e sobre você e sobre a sua conexão com Deus.
Ninguém, a pessoa do seu lado não consegue ouvir por você. A pessoa pode orar por você, mas a pessoa não consegue colocar isso dentro de você. Você precisa permitir a voz de Deus colocar essa revelação dentro de você. Muito bem? Tem muitas coisas que eu preciso te mostrar essa manhã. Sente aí. Vocês estão falando, ele não orou. Eu orei a noite toda. Escreva o seguinte como título. É a parte 2. Ouvir e estar em sintonia é muito importante com a voz de Deus. E eu vou adicionar o tempo todo. Ouvir e estar em sintonia. Veja, sintonia, em outras palavras, a batida da voz de Deus, a aplicação na sua vida daquilo que Deus falou. Você será capaz de colocar em prática em qualquer situação. Ouvir e estar em sintonia com a voz de Deus. Não somente ouvir, mas estar em sintonia. Eu vou te mostrar alguns versículos que... abra em João, capítulo 10, versículo 10. E abra em Efésios 1:3. Você precisa ver os dois versículos, João 10:10, Efésios 1:3. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. 3 coisas: roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que você possa ter vida e para que você possa tê-la em mais abundância. Note a palavra possa. Ela é usada neste versículo 2 vezes. Ele não falou eu vim para, ele não disse eu vim para que você tenha, ele disse eu vim para que você possa ter. Se você souber como participar no Espírito e participar no Espírito, eu quero que cada membro dessa igreja se mova para acima de religião, se mova para acima de rotinas e pense sobre viver espiritualmente fresco. Pense sobre viver uma vida espiritual fresca todos os dias. E a única forma que você conseguirá viver uma vida espiritual fresca todos os dias é você precisará saber como ouvir a voz de Deus. Agora, ouça com bastante atenção, porque talvez isso seja um insulto até certo ponto. Eu não falei suas escrituras. Eu não falei. Eu pensei que os versículos eram a voz de Deus. Sim, mas você precisa ouvi-los pessoalmente. Eles não podem ser uma memorização geral na sua vida. É preciso que haja uma intimidade, é preciso que haja uma palavra pessoal de Deus chamando o seu nome para você. Então aqui Jesus, em João 10:10, agora, todos esses anos que eu tenho pregado, o Senhor revelou isso para mim. Nessa manhã, como Satanás nos rouba das bênçãos de Deus. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Essas 3 coisas, roubar, matar e destruir. E eu vim para que você possa ter vida e você possa tê-la em mais abundância. Agora, veja em Efésios 1:3. Efésios 1:3. De que ele está roubando você? Sem você conseguir, eu não estou falando de frequentar a igreja, e eu não estou falando de você ficar todo emocional, eu estou falando de você ouvir a voz de Deus com instruções, direções, iluminação, perspectiva, entendimento e sabedoria sobre como lidar com as situações da sua vida espiritualmente. Sobre como lidar com as situações da sua vida espiritualmente. Não ninguém resolvendo por você. A sua vida é pessoalmente a sua vida. E se você é um filho de Deus, você tem o direito de ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, instruções divinas
Instruções divinas, perspectivas divinas, entendimento divino vem para você. Não um entendimento normal, mas entendimento milagroso. Sinais e maravilhas são supostos a operar na sua vida diariamente. Se você começar a aprender a ouvir a voz de Deus, os sinais e as maravilhas funcionarão na sua vida diariamente. Você não é uma pessoa normal. Você é um filho do Deus vivo. Você não é apenas um membro de igreja. Você não é apenas uma pessoa que toma a ceia. Você tem uma vida que Deus quer que você tenha. Ele disse, eu vim para que você possa ter vida e possa ter em mais abundância. Como que eu posso paralisar o inimigo de me roubar, matar e destruir? A vida que Deus quer que eu tenha. Veja Efésios 1:3, quão carregada a sua vida é. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Agora, onde está isso? Por que os cristãos são tão normais e passam pelas mesmas coisas que o mundo passa? Por que a gente dá um tchau lá, abana para o pecador, no escritório do advogado, no consultório médico, e onde por toda parte nós vivemos exatamente como eles? Por quê? Não deveria ser assim. Nós precisamos ter uma luz acesa para que eles possam ver que Jesus é a resposta. Agora veja, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai algum dia nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, volta para João 10. Volta para João 10. Eu vou te mostrar o que o Senhor me mostrou, que eu não havia visto. Eu pensava que todas as coisas seriam resolvidas com oração. Eu pensava que todas as coisas podiam ser resolvidas com as escrituras. Ô Senhor, de que você está falando, reverendo? Como é que resolveremos as coisas? As escrituras estão envolvidas, a oração está envolvida, mas nem as escrituras e nem a oração valem de nada se você não estiver ouvindo a voz de Deus. Nem as escrituras e nem a oração tem algum efeito se você não souber como ouvir a voz de Deus. Pelo que você está orando? Você está orando para que Ele fale algo a você. Você entende? E Ele não disse nas Escrituras, não falou nas Escrituras se você não o ouviu. Agora, você tem citado as Escrituras. Você está falando, sabe, o Senhor meu pastor, não terei falta de nada. Mas você não ouviu a voz do pastor. Então, você passa por um formato. Veja, Satanás quer apagar o seu ouvir de Deus. E ele quer que você ouça o som, mas ele não quer que você ouça a voz de Deus. Ele sabe que quando você começar a ouvir a voz de Deus, você se torna Deus sobre ele. E ele não consegue mais roubar de você, ele não consegue te matar. Então, a importância de ouvir a voz de Deus é o que eu vejo antes de eu ir lá, Senhor. Este versículo tem um volume enorme falando para nós aqui, mas se você não ouvi-lo como a voz de Deus, você não o entenderá. Abra em João 6,63. João 6,63 é um dos versículos mais poderosos na Bíblia sobre a importância de não apenas ouvir as palavras, mas ouvir Deus especificamente falando com você. É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Você vê, a carne para nada aproveita. E nós colocamos tanta ênfase na carne. Agora note essa última parte do versículo. As palavras, você vê? Falem comigo. As palavras que eu falo a você, se eu não as falar a você, elas não são espírito e vida.
Você pode citá-las, você pode escrevê-las, você pode cantá-las, mas se você não as ouviu, então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Pela palavra de Deus. E você não está ouvindo fé se você não estiver ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo as Escrituras, mas você não está ouvindo Deus. Então você está citando as Escrituras e elas não têm poder. Você declarou 3 capítulos e nada mudou. Porque você não ouviu a voz de Deus. A voz de Deus está nas Escrituras. Então você precisa se colocar na posição. Veja o que esse versículo diz. As palavras que eu falo a você, não a congregação. Elas são espírito e elas são vida. Agora, é dessa forma que você paralisa. Vocês estão ouvindo? Porque eu vou decolar daqui a pouco. É dessa forma que você paralisa. A parte A de João 10:10. Agora veja lá. É dessa forma que você paralisa. Você precisa paralisar o inimigo de te roubar. Você precisa paralisar o inimigo de te matar. Você precisa paralisar o inimigo de te destruir. E a forma que você o paralisa é ouvindo a voz de Deus para te dar instruções para virar para a direita ao invés de virar para a esquerda. Você está indo na direção errada. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é a partir de você conseguir ouvir a voz dele, ouvir as instruções dele, ouvir as direções dele, ouvir o entendimento dele, ouvir a sabedoria dele, vindo para você que estão acima de Satanás, acima do mundo. Você é suposto a viver acima de Satanás? Eu disse, você é suposto a viver acima de Satanás e você é suposto a viver acima do mundo. Através de revelação, a partir da boca de Deus. Não através apenas de cantar, bater palmas, bater os pés. Eu gosto de desfrutar também, mas você precisa sair daqui. Então, em João 10, o Senhor chamou a minha atenção aqui. O primeiro versículo, eu quero ver se você consegue ver isso antes de eu te entregar mais. Na verdade, vos digo, Jesus está falando que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas... Aqui vamos nós. Sublinhe algumas coisas aí que você está lendo. E as ovelhas ouvem a sua voz. Essa é uma declaração poderosa. Ele não disse que as ovelhas ouvem as escrituras. Ele diz, as ovelhas ouvem a sua voz. Você alguma vez já ouviu a voz de Jesus pessoalmente? Deixa eu te fazer essa pergunta novamente. Você já alguma vez ouviu a voz de Jesus pessoalmente? Pessoalmente. E não esteja mentindo aqui, parecendo só que é santo. Eu não consigo te ajudar a ficar santo. Você tem que só agindo que é como santo. Eu quero que você consiga ouvir a voz de Deus. Eu não falei escrituras. Eu falei a voz dele. Ok, Senhor, eu vou voltar lá. Volta para João 6,63. Segura João 10 aí. Volta para João 6,63, porque ele está tentando, o inimigo quer que eu passe à frente de mim mesmo aqui, porque tem uma ênfase e uma impartição que vão acontecer aqui essa manhã. Sim, uma impartição. Sim, você estará vendo as escrituras de forma diferente e sua vida ficará mais poderosa. Eu disse, sua vida vai ficar mais poderosa. Preste atenção na declaração que eu vou fazer, porque eu consigo ouvir de Deus por mim mesmo. Eu não preciso ligar para 14 pessoas. Eu tenho um problema, eu preciso ficar lá no canto, eu com Deus, abrir essa Bíblia aqui
E eu estou ouvindo. Eu não quero escrituras agora. Eu quero Deus. Eu quero ouvir a voz dele no meu caso, na minha situação. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho a habilidade de ouvir a voz de Deus por mim mesmo. Fale para alguém, fale para a pessoa do seu lado. Eu tenho a habilidade de ouvir a voz de Deus por mim mesmo. E fale para a pessoa, eu vou aplicar essa habilidade. E fale para essa pessoa, toda a minha vida está a ponto de mudar. Agora, eu estou ouvindo essas duas palavras para eu te falar. Isso não é sobre religião. Isso não é sobre viver de forma regular. Porque quando você consegue ouvir a voz de Deus, você vive através de revelação. Em outras palavras, Jesus revela a você o que ele faria naquela situação. Ele vai te mostrar como resolver aquela situação, exatamente como ele a resolveria. Eu creio que ele sabe. Alguém disse que ele nunca perdeu uma batalha. Se você ler os evangelhos, ele venceu todas as vezes. Jesus venceu até mesmo na cruz. Em outras palavras, de agora em diante você estará vencendo na cruz. Quando parecer que a cruz estiver pesada demais para você carregar, você vai vencer nisso. Jesus venceu no túmulo. A morte pensou que tinha ele. Jesus levantou uma manhã e saiu dali. É dessa forma que você vai sair desse problema. Aquela situação que pensa que tem você enterrado, você vai conseguir sair dessa situação, porque você está ouvindo a voz de Deus. E você vai agir exatamente como Jesus agiria nessa situação. Seus dias de bebê chorão acabaram. Você não precisa de nenhum psicólogo, você precisa de revelação. Você não precisa de ninguém tentando te acalmar, você precisa de alguém te abrindo. O seu eu verdadeiro. A psicologia é apenas carne, tentando te falar para pensar positivo. O Senhor fez eu estudar todos esses livros. Não se deixe manipular pelos outros, seus pontos fracos. Eu estou ok, você está ok. Ele fez eu ler todos esses livros. Eu tentei falar assim, que o Senhor coloquei esses livros de lado, eu quero a Bíblia. Ele falou, não, leia esses livros. É para esses dias, para saber que alguns de vocês aí pensam que a psicologia é uma coisa forte, uma análise mental. Não, você precisa de revelação. Agora, veja João 6,63 aqui. É o Espírito. Agora lembre-se, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que você possa ter vida. E eu creio que esse possa aí, essas duas palavras possa, contém a maior porcentagem da igreja. Agora, como seu pastor, como seu homem de Deus, eu estou tentando te trazer para uma outra esfera, apostolicamente no Espírito, para que você possa viver uma vida sobrenatural todos os dias. Aleluia! Isso não significa que os obstáculos não virão, mas isso significa que você saberá como resolvê-los quando eles vierem, a partir de uma perspectiva diferente. Não apenas ficando de joelhos falando, Senhor, por favor, me ajuda, tem misericórdia, lendo 19 versículos. Isso não é bom o suficiente. Se você ouvir a voz dele, na primeira metade do primeiro versículo, a situação está resolvida. Agora, eu preciso falar algumas coisas para te cortar. Ouvir as Escrituras não é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está nas Escrituras. Mas se você não tirar tempo para permitir Ele falar pessoalmente com você e com a sua situação, as Escrituras não servirão de nada para você. Você estará citando as Escrituras.
Você estará apenas falando algumas coisas e pensando que você está espiritual, mas o espírito e a vida não estão ali. Porque minhas ovelhas ouvem a minha voz e a voz da derrota. A derrota é a voz de um estranho. Uma vez que você consegue ouvir a voz de Deus, eu não fui projetado para a derrota. Eu fui projetado para ter vida abundante. Eu fui projetado para alegria. Eu fui projetado para paz. Eu fui projetado para saúde. Eu fui projetado para vitória. Eu fui projetado para 120 anos. Aqui, João 6,63. Agora eu quero que você abra Hebreus 4,12, porque você está a ponto de ser operado. Você precisa de uma operação espiritual para ouvir a voz de Deus. Se você não for operado espiritualmente, você não conseguirá ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir o tipo de pregação correta. 1 Coríntios capítulo 2, anota aí, talvez eu leia. O tipo de pregação correta. Se você não ouvir o tipo de pregação correta, você não vai ter o tipo de pensamentos corretos e você não conseguirá ouvir a voz de Deus. Se você for apenas receber uma serenada, uma pregação emocional e você se sentiu bem ali, gritou e dançou e não ouviu a voz de Deus, você é estúpido. E Satanás sabe disso. Agora, lá em João 6, este é um dos versículos mais poderosos nas Escrituras. É o Espírito que dá vida, a carne para nada aproveita. Agora, ouça o que ele diz. As palavras que eu falo. Você pode parar aí se você quiser e você pensa, as palavras que eu falo. Não. As palavras que eu falo. Vocês estão olhando para mim? Vejam se estão vendo as Escrituras. As palavras. Vejam, todos vocês são capazes de me ouvir. Não pense que eu estou falando com outra pessoa, eu estou falando com você. Você vai sair daqui uma pessoa diferente. As palavras que eu falo. Agora, eu quero que você veja a voz aqui. As palavras que eu falo. A Abraão. A Jacó. A Isaac. Talvez Davi. As palavras que eu falo a você, elas não são logos, elas são rema. O logos é a palavra escrita, o rema é a palavra viva. Então, com o logos, nós temos tentado fazer com que Deus faça algumas coisas e Ele está te falando, eu não posso fazer nada, porque você não ouviu ainda. Então, se você não ouviu a minha voz, você não tem fé. Você está fingindo. Você está fingindo e lendo as Escrituras. Venha, deixa eu te amaldiçoar aqui. Aqui é o amor falando com vocês aqui de cima. Isso não é apenas amor falando, oh meu Deus. Isso aqui é experiência falando com você aqui em cima. Veja. Você está falando as palavras, mas você não tem voz. Porque você não tem voz até que você tenha ouvido dele. Quando você ouve ele, a voz dele se torna a sua voz. E você fala com o mesmo poder que Jesus falou. Agora, alguns de vocês estão falando, oh, não. Você foi projetado para ser um filho, exatamente como Jesus. Mas você precisa fazer o que ele fez. Ele disse, eu não faço nada, a não ser que eu tenha visto o Pai fazer. Eu não faço nada, não falo nada, a não ser que eu tenha ouvido o Pai falar. Então, essa manhã, profeticamente, você vai precisar se livrar da sua fórmula.
E todas essas coisas, esses ensinos bíblicos que te ensinaram a escrever, colocar na parede, decretar. Você não pode decretar nada se nada foi decretado a você. Você está me ouvindo? É uma intimidade que um filho de Deus é suposto a ter. É pessoal. É poderoso. É inegável. Quando você ouve a voz de Deus, você tem uma voz inegável. Quando você fala as coisas, você se torna um criador. O mundo espiritual começa a criar situações para você, criar saúde, oh Jesus, criar cura, criar alegria, criar o fruto do Espírito. Você tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Você fala, não, isso aqui não está certo. Esse casal parece o casal ideal para eu fazer amizade, mas tem algo de errado aqui. Eu penso que eu vou me afastar. Você consegue ver através das pessoas que não são reais. Elas estão falando todas as palavras certas, elas estão falando tudo certinho, elas estão falando tudo certinho. Mas você consegue ver através da pessoa. Mentiroso. Porque você consegue ouvir a voz de Deus. As palavras que eu falo a você, elas são espírito e elas são vida. Agora, quantos de vocês... Essa é uma pergunta muito simples e eu já sei a resposta. Quantos de vocês querem paralisar o ladrão na sua vida? Quantos de vocês sabem que o ladrão tem estado na sua vida? Quantos de vocês sabem que ele ainda está aí? E ele sempre estará aí, mas ele não precisa governar sobre você. Quantos de vocês querem viver exatamente como Jesus? Viver quando ele estava aqui na terra, como ele estava aqui na terra. Veja, a igreja não te falou que isso é possível para você viver exatamente como Jesus. Como que Jesus viveu? Jesus disse, eu não faço nada, eu não falo nada, a não ser que eu tenha ouvido do meu Pai. Agora eu vou te mostrar uma verdade simples. Eu consigo te mostrar, não consigo mostrar tanto hoje, mas eu vou te mostrar uma verdade simples. Volta para João 10:10. Nós vamos... Desculpa, capítulo 10. Volta para João capítulo 10. Porque há uma revelação lá que vai paralisar o ladrão na sua vida. Jesus nos falou como paralisá-lo. E você o paralisa ao não dar ouvidos para ele. Agora, eu não sei quantos de nós já ouvimos a voz de Deus, mas todos nós já ouvimos a voz do diabo. Ninguém falou aleluia. E a única coisa que pode calar a voz do diabo é que você sendo treinado e desenvolvido a como a única voz que é mais forte do que a voz do diabo é a voz de Deus. E se eu não sei como ouvir a voz de Deus, o roubar, o matar e o destruir continuarão acontecendo na minha vida. Ainda que eu seja um membro de igreja, ainda que eu esteja tomando a ceia, ainda que eu esteja dando meus dízimos, ainda que eu cante a música, ainda que eu dance. Porque eu estou ouvindo agora, meus irmãos e irmãs. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo uma voz. É necessário esforço para ouvir a voz de Deus. A outra voz não precisa de esforço nenhum. Se você está ouvindo que você é uma vaca, ao invés de ouvir que você é santo, você está ouvindo a voz errada. Nós não somos supostos a estarmos vivendo o inferno aqui na terra, não.
Temos que, quando o inferno bater a tocar a campainha, você tem que parar de abrir a porta. Pode entrar, que eu não sei como eu vou conseguir vencer. Não, você tem que falar, infernos não. Agora, se eu puder te falar como paralisar todo roubo na sua vida, todos os dias ruins na sua vida, você vai ouvir? Todo roubo, todos os dias ruins, todas as coisas que parecem que não vão dar certo, eu vou te mostrar como paralisá-los hoje. Ele disse, ouça, deixa eu te mostrar aqui. Eu estava anotando aqui no meu diário, enquanto Deus estava falando comigo, ouvir e estar antenado com a voz de Deus, certo? Isso significa que o Espírito e a vida da palavra se tornam seus em cada situação. O Espírito e a vida da palavra se tornam seus em todas as situações, porque agora você está operando através do Espírito da fé. Não apenas fé, mas o Espírito da fé. As palavras que eu falo a você, elas são Espírito e vida, elas produzem o Espírito da fé. Não apenas falar sobre fé, mas as ações da fé, a unção da fé, as habilidades da fé. Você está me ouvindo? Quem está ouvindo? Você sabe o que significa ter o Espírito e a vida da palavra sendo seus em cada situação? Milagres, sinais e maravilhas sairão da sua boca. Isso não é maravilhoso? Satanás, ele quer que você pense sobre a sua falta de valor, suas fraquezas, suas limitações, mas a graça te respalda. A graça primeiro vai te falar, arrependa-se, e você não vai mais fazer isso. Uou! Não apenas palavras da Bíblia. Eu vou te fazer a pergunta. Eu não quero que ninguém responda. Quantos de vocês têm tentado fazer as coisas acontecer com as palavras da Bíblia? Pense sobre isso, pense sobre isso, pense sobre isso. Não, você não pode fazer as coisas acontecer com as palavras da Bíblia. Você precisa ter a voz. A Bíblia precisa falar com você. A Bíblia precisa te transformar. A Bíblia precisa te desafiar. A Bíblia precisa te levar para uma outra esfera. Para uma esfera onde eu sei quem eu sou quem eu sou. Eu sou um filho do Deus vivo. A vitória da cruz pertence a mim. A vitória da ressurreição pertence a mim. A vitória de Jesus voltando para o céu pertence a mim. A vitória de que Jesus está agora, nessa manhã, assentado à direita do Pai, pertence a mim. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar mais algumas coisas aqui. Eu queria que vocês ouvissem isso, essas palavras. Removendo todos os limites da sua vida hoje. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Jesus está removendo todos os limites da sua vida hoje. É isso que eu falei. Deixa eu falar pela terceira vez. Uma vez que você aprende a como ouvir a voz de Deus, todos os limites são removidos da sua vida hoje. E não tem nada neste mundo pequeno aí que você não possa ter. Esse mundo se tornará tão pequeno porque você está se tornando tão largo. Você vai parar de labutar para obter as coisas e ter coisas. Agora preste atenção, isso vai soar contraditório. Você é o único que pode remover todos os limites da sua vida. Deus não pode removê-los. Jesus não pode removê-los. O Espírito Santo não pode removê-los. Você é o único.
através de se render completamente a eles. Uma vez que você aprende a como ouvir a voz de Deus, as palavras que você falar serão espírito e vida. Uma vez que você souber como ouvir a voz de Deus, as palavras que você falar serão espírito e vida. Você ouviu isso? Se você não estiver ouvindo a voz de Deus, as palavras que você falar estarão mortas. Eu não estou nem aí para quantos versículos você conhece. Quantos versículos conhecem você? Cristão, nós temos que parar de ficar distraídos. Falar, eu sou membro de igreja. Pare de ficar distraído. Mostre. Deixa manifestar na sua vida. Fale a palavra de Deus com poder. Ouça o que Deus está falando para você. Quando você pegar essa Bíblia, aquiete-se longo o suficiente para que Deus possa falar com você e te mostrar o que fazer. Ele faz isso todas as vezes. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Se você puder crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mas você precisa ouvir a voz dele. Ouça isso. Você é o único que pode remover todos os limites da sua vida. Posso falar com você? Eu não tenho limites na minha vida. Nenhum. Eu não tenho nenhum limite. Eu vivo uma vida ilimitada. Como? Ao aprender a ouvir a voz dele. Isso pertence a todo mundo aqui. Eu não estou nem aí para que tipo de grau você terminou na escola. Não estamos falando de grau aqui de escola. Estamos falando de um estilo de vida do reino. Você está ouvindo? Se você ouviu metade do que eu falei essa manhã, todos os seus inimigos estão derrotados. Agora, se você apenas sentou aqui, se você não quer saber quão poderoso esses momentos são, se você não entender quanta revelação Deus está trazendo para você, se você não entender que Deus está te dando um estilo de vida apostólico, um estilo de vida profético, onde você declara a sua vida e a chama à existência, você chama as coisas que não são como se fossem, e elas aparecem. Porque a sua voz, quando você está falando, é Deus falando. Quando Deus está falando, é você falando. Quando o Espírito Santo está falando, é você falando. Quando Jesus está falando, é você falando. Você é a própria Bíblia. Nós temos que parar de citar a Bíblia e declará-la. Oh, eu gosto disso, Senhor. Nós temos que parar de citar a Bíblia. Capítulo 5, versículo 14. Mas não tem nenhuma vida lá, porque isso não foi falado a você. Você está ensaiando. E ensaiadores não são revertedores. Você não pode mudar nada ao ensaiar algo. O Senhor, aqui nessa manhã, quer que você saiba quão poderoso você é. Seus dias de citar as Escrituras acabaram. Você vai declarar com a sua boca, com propriedade. Você não pode falar, o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada, e você está cheio de escassez. Você tem declarado isso nos últimos 13 anos. O que acontece quando a voz de Deus se torna a sua voz? Isso quer dizer que você está na mesma batida de coração com Deus. Não é sobre o que você pode obter, mas é sobre o que Ele quer que você faça. E quando você coloca isso em primeiro lugar,
Lembra que eu falei alguns minutos atrás que eu vivo uma vida ilimitada? Por quê? Porque não é sobre o que eu quero, mas o que Ele quer. E por causa disso, Ele me dá todas as coisas que eu quero. O que a Bíblia fala em Mateus 6,33? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as coisas serão adicionadas a você. Você não pode apenas ler isso. Esse versículo precisa se tornar real para você. Deus está em primeiro lugar? Você precisa ter um coração aberto para as tarefas sobrenaturais, para a intimidade e para a unção. Isso é tão importante. Ouça agora. É uma conspiração de Satanás que você nunca ouça a voz de Deus. Satanás não quer que você ouça a voz de Deus. Satanás quer que você ouça a Bíblia. É uma conspiração de Satanás que você nunca ouça a voz de Deus ou entre na presença dele. Essa é uma jornada, ó Senhor, que o cristão mediano nunca experimentou. Meu Deus, meu Deus. Ouça, ouça. Você está ouvindo? Essa aqui é uma boa declaração para você. Nós estamos a ponto de calar todas as suas derrotas. Se você estiver ouvindo, deixa eu gritar de vez em quando aqui. Se você estiver ouvindo essa manhã, todas as suas derrotas estão sendo caladas. Eu não estou nem aí para quão ruim elas sejam, eu não estou nem aí para quanto tempo elas estejam aí. Filho, uma vez que você começa a ouvir a voz de Deus, você vai saber o que fazer, como fazê-lo, quando fazê-lo, e você vai ter o poder para colocar em prática. Porque uma vez que você fala com a voz de Deus, o Espírito Santo te respalda. Todos os dons do Espírito, todos os frutos do Espírito, toda a unção, toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento, o que quer que você precise, são seus essa manhã. Se você estiver ouvindo a minha voz, que é a voz dele. Veja, porque eu estou pregando com a voz dele. Então, realmente não é a minha voz a que você está ouvindo eu falar aqui, não é. Se você só estiver ouvindo eu falar, triste você. Eu sou ungido. Eu sinto a unção. Eu sinto que a vida de alguém está mudando agora. Aqui tem uma palavra do Senhor. Eu quero que você pare de viver uma vida distraída. Eu chamei você para viver uma vida de fazer mudanças. Agora, a vida de todo mundo mudou aqui que estiver me ouvindo. Aqui online, não estou nem aí para que estado você esteja, país você esteja, você está me ouvindo agora. Sua vida não é uma vida de distração, porque você sabe como ouvir a minha voz. Todos os dias, a partir deste dia em diante, sua vida será uma vida de fazer mudanças. Muitas pessoas debaixo do som da minha voz aqui, você tem estado distraído, declarando a mesma oração, lendo os mesmos versículos. Mas agora você vai ouvir a voz do Senhor falando, vire para a esquerda e ande 3 milhas a mais. Pare e aquiete-se. Eu estou a ponto de resolver isso para você. Se você pensa, eu vou pregar um pouco mais, se você pensa que você está numa igreja regular, eu tenho novidades para você. Nós estamos, na verdade, ministrando a todo o corpo de Cristo, trazendo eles para o apostólico, trazendo eles para os portais do sobrenatural,
Eles estão abrindo para você agora os portais. Você não viverá mais nenhum dia regular. O Espírito Santo vai te lembrar. Você vai tentar se regular, o Espírito Santo vai falar: o que você está fazendo? Você está indo na mesma estrada. Você ouviu o meu homem de Deus falando quem você é, o que você tem, o que você pode fazer quando você ouve a minha voz? A jornada que um cristão mediano nunca experimentou está a ponto de calar todas as derrotas na sua vida. Ouça isso. Você saberá como resolver cada situação sobrenaturalmente. Vocês estão ouvindo? Ouvir, na verdade, se torna o seu ser. A razão pela qual os resultados de nossas vidas não têm sido bons é porque é necessário mais do que temos feito. E Ele está te dando mais nessa manhã. Agora, o que eu vou fazer na minha conclusão aqui, eu vou voltar para as Escrituras, eu vou te mostrar uma revelação que vai transformar todas as coisas. Volte para João 10:10. Eu nunca havia visto isso antes, em 50 e poucos anos. A forma de você paralisar o ladrão, de roubar, matar e destruir. E como viver a vida abundante todos os dias. Não importa como você esteja se sentindo, não importa o que esteja acontecendo, ainda assim você vive a vida abundante. No Evangelho de João 10, Jesus estava falando para eles, antes dele chegar no versículo 10, as primeiras coisas que ele falou nos primeiros 9 versículos, estava preparando-os para lidar com o versículo 10. Ele disse: verdadeiramente eu digo a você, versículo 1, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Agora, se você olhar para essas escrituras, nós temos tentado entrar em nossas posições de uma outra forma, uma outra maneira, além de ouvir a voz de Deus. Eu não falei ouvir as escrituras de Deus. Eu disse ouvir a voz de Deus. Nós temos tentado pegar as escrituras e substituí-las pela voz. Desculpa, substituir a voz pelas escrituras. Alguém me ajuda aqui. Se você tem áreas fracas na sua vida, áreas fracas de pecado, é porque você não ouviu a voz de Deus. Você ama Deus. Você quer fazer aquilo que é certo, mas o inimigo está apagando a voz de Deus e a substituindo com apenas as escrituras. Agora, você precisa, para aprender após essa manhã, a como pausar e esperar e ver e ouvir aquilo que Deus está falando sobre essa situação específica. Devo ir ou não devo ir? Devo parar ou devo continuar indo? Não me fale que isso não pode ser feito. Eu tenho vivido de forma santa há 50 e poucos anos. Eu não tenho outra mulher. Essa é a minha única mulher ali. Outras mulheres tentaram vir? Sim, tentaram. Satanás as enviou para que eu não pudesse pregar para você essa manhã. Eu precisaria ter que esconder algumas coisas. Sua carne é fraca. É melhor você entender isso. Eu não estou nem aí para quantas vezes você chorou. A sua carne é fraca. E se você não tomar o controle da sua carne, você seguirá a sua carne. Eu sei que eu não ia ter muitos améns aqui, mas tudo bem.
Vocês não têm desculpas. Vocês têm um homem aqui vivendo corretamente, bem no meio de vocês, vivendo a vida que ele está pregando. Vocês não têm desculpas. A palavra de Deus funciona. Eu era um promíscuo. Eu era uma pessoa que andava pelas ruas, eu brincava com as pessoas. Mas eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu fui salvo. E o sexo não vai governar a minha vida. O dinheiro não vai governar a minha vida. Olha o que eu vou falar agora. Prega, Lerói. Mas eu estou ajudando as pessoas. Veja, as pessoas pensam que são más porque cometeram erros. Não, não, é apenas algo que você não sabia. E Deus está te informando. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Não vale a pena aquilo. Quantos de vocês tiveram a esposa de vocês cozinhando café da manhã para vocês essa manhã? Só um homem levantou a mão. Eu vou levantar minha mão também aqui com ele. Tem algo que você não está fazendo se você não pode ter esse café da manhã preparado. Eu vou te falar como acertar todas as coisas no seu casamento agora. Apenas 2 palavras. Amor e respeito. E quando você está com alguém, morando com alguém, é melhor você ter amor e respeito na mesma casa, dia e noite, amor e respeito. Isso vai mudar, acabou de mudar o casamento de vocês, se você seguir o que eu estou falando. Quando você estiver pronto para ficar irritado, ou estiver pronto para falar alguma coisa estúpida, eu quero que você lembre o apóstolo falando amor e respeito. Todos os casamentos de vocês aqui foram transformados essa manhã. Amor e respeito. Porque todo o inferno vai querer irromper de vez em quando. Você não fique me olhando aí tão inocente, eu sei. Eu estou casada há 50 e poucos anos. Mas você tem que ter amor e respeito. Quando alguém te der uma resposta e você mal consegue ouvir, a pessoa te faz uma pergunta e você fica... Vocês já passaram por isso? Ninguém quer falar comigo aqui. Um monte de homens com medo aqui. Deixa eu concluir. Veja o versículo 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas... Agora, o que estamos fazendo? Estamos matando João 10:10, parte A. Esses versículos estão destruindo o ladrão. Olha o que acontece. Versículo 3. A este o porteiro abre e as ovelhas o quê? Sublinha essa parte. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Porque elas ouvem a voz dele, ele consegue liderá-las para fora de cada situação. Versículo 4 diz, e quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Aleluia! E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. E a voz, versículo 5, mas de modo nenhum, Satanás não pode me liderar nunca mais. Eu tenho uma voz que me fala que aquilo ali é Satanás. Você não é suposto a seguir a Satanás, você é suposto a me seguir. E a voz de um estranho elas não seguem de modo nenhum, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora, o que ele está falando? Se você não souber a voz de Jesus, se você não conhecer a voz de Jesus, a voz de Deus, você vai seguir a voz do estranho.
E isso é João 10:10. Essa é a resposta para João 10:10. Veja João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele faz isso com a voz dele. E ele te corta do que eu vim para que você possa ter vida e possa tê-la em mais abundância. Conseguir ouvir a voz de Deus tira você, coloca você na vida e vida em mais abundância. O seu pastor está vivendo isso. Você ouviu o que eu falei? O seu pastor está vivendo isso. E tudo isso veio a partir daqui, aprendendo a como fazer o que eu estou te ensinando, para eu poder vir aqui te ensinar. Eu sei que vocês vão colocar isso em prática. Eu tenho confiança em vocês. Eu oro por vocês todos os dias. Eu oro por vocês todos os dias. Eu não estou nem aí para quão fraco você esteja, que erros você cometeu. Eu ainda assim estou orando por você, porque eu fui atarefado para cuidar de vocês. Vocês vão viver uma vida melhor, vocês vão viver uma vida mais forte. Eu não ouvi amém suficiente aqui. E vocês vão praticar ouvir a voz de Deus. Eu não acabei. Eu tenho não sei quanto. Eu vou fazer uma série aqui, não sei quantas pregações eu vou ensinar. Eu tenho mais uns 4 minutos agora aqui. Deixa eu ler mais algumas coisas para vocês. Primeiro de tudo, você precisa saber que eu não estou pregando na minha voz aqui. 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Talvez você queira ler isso depois. Não agora, depois. Anota aí. Como ouvir a voz de Deus em cada situação. Como ouvir a voz de Deus em cada situação. Ouvir produz ver. Então, ouvir e ver são mais do que emoções na esfera do Espírito. Não estamos apenas falando de ouvir a voz de Deus, estamos falando de ver a voz de Deus. Através de revelação. E essa outra palavra que não é uma palavra comum, mas de fazer downloads. E eu até quero usar a palavra programação. Ver aquilo que Deus está falando espiritualmente. Se movendo para uma esfera do sobrenatural. Ouça isso, filhos. Satanás quer apagar o ouvir a voz de Deus com as Escrituras. Satanás quer apagar o ouvir a voz de Deus com as Escrituras. Mateus 13:15, eu escrevi aqui, ouça. Vamos dar uma virada hoje, ouça. Você leia Mateus 13:15, ouça, vamos dar uma virada hoje. Uma outra coisa que você precisa saber, na minha conclusão, é que Deus está sempre falando em cada situação. Muito bem? Mateus 13:15, leia isso. Não. Deus está sempre falando. Salmo 119, de 1 a 5. Salmo 119. A palavra de Deus é espírito. Mas você está recebendo como espírito, você é um espírito, sabe? Um espírito falando com outro espírito. Eu ainda não fiz justiça com João 6,63. As palavras que eu falo a você, elas são espírito e vida. É aqui onde às vezes ficamos desplugados, desconectados daquilo que realmente precisamos, porque não permitimos Ele falar conosco. A palavra é um espírito, mas você é um espírito também. É preciso que haja uma conexão. É espírito para espírito.
Os truques satânicos de colocar a emoção no lugar da revelação e o som no lugar do espírito. Sabendo a diferença entre o volume e a voz. Satanás tem nos tirado com o volume, com batidas de música, com emoção. E aí nós falamos, o culto foi maravilhoso hoje, sai daqui e é chicoteado nas próximas 3 horas. Você realmente teve uma igreja maravilhosa, um culto maravilhoso. Você recebeu, foi engano. Você recebeu emoções, mas você não recebeu a fé que você precisa ter. Todo mundo de pé. Você ouviu alguma coisa hoje? Eu preguei para vocês com amor. Vocês não fazem ideia do tanto que eu amo vocês. Vocês são a minha tarefa que Deus me deu. Eu não ouso vir para este púlpito despreparado. Eu não ouso. Se você, oh meu Deus, se você puder ouvir essa pregação de novo, eu mesmo preciso ouvir essa pregação de novo. Se você puder ouvir essa pregação de novo, as coisas começaram a mudar. Alguns de vocês estão sendo transformados nessa manhã. Você consegue fazer isso. Eu não estou falando sobre o seu passado. Eu estou falando do seu presente. E eu estou falando do seu futuro. Não deixe o seu passado durar. Passe o seu passado. Pegue o seu presente. Pegue o seu futuro. E diga, vou fazer melhor dessa vez. Eu amo Deus. Eu amo Jesus. Eu amo o Espírito Santo. Eu até mesmo amo meu pastor. Aleluia. Agora, eu concluo. Cada um de vocês aqui pode ouvir a voz de Deus. Tem 4 coisas que talvez vou ensinar na semana que vem, mas uma delas é, quando você pegar a Bíblia, aquiete-se. Cale todas as outras coisas, é só você e a Bíblia. E Ele vai falar com você. Ele vai sair dessa Bíblia e vai falar com você. Eu já tive Ele sentado no meu escritório, os anjos sentados no meu escritório, Jesus sentado no meu escritório. Quando você ouve, eles vêm. Vocês vão ter visitações. De vez em quando, sussurre em voz alta. Você está trabalhando no seu jardim ou trabalhando, fazendo alguma coisa dentro de casa, você fala, Deus, eu te amo. De vez em quando, fale para Ele isso. E Ele vai te responder, Ele vai falar, eu também te amo. Você realmente ama Ele? Levante suas mãos e louve Ele por uns momentos. Senhor, aqui na Word of Life, nós te agradecemos essa manhã. O Senhor falou conosco essa manhã. Continue falando conosco. Continue nos liderando, Senhor. Sabemos que temos limitações, mas sabemos que o Senhor cuida de nossas limitações. Nós estamos ficando mais e mais fortes todos os dias. Eu abençoo cada pessoa debaixo do som da minha voz, online. Essas pessoas são de mãos para o alto. Eu as abençoo cada pessoa debaixo do som da minha voz hoje. É um dia de virada em suas vidas. Te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Leroy, você faz aqui o convite. Eu acabei. Nós temos 2.000 pessoas online. 2, 3 dias atrás eu falei, chamei 5.000 pessoas. Vocês vejam, os números vão aumentar, porque ele consegue fazer isso, sabe? Eu apenas quero treinar mais pessoas ao redor de todo mundo, em outros países. Da mesma forma que vocês estão sendo treinados aqui. Uau, que mensagem maravilhosa que essa foi. Ouça, eu aprendi que eu posso formar o meu mundo com a palavra de Deus. Eu posso falar a palavra exatamente como Deus e ter os mesmos resultados que Ele tem. Ouça, você precisa comprar esse livro, Formando o Seu Mundo com a Palavra de Deus.
do Dr. Leroy Thompson Sr. Certifique-se de você obter esse livro. Está em todos os lugares onde os livros são vendidos, Amazon, Kindle, iBooks. Você pode também ligar para o escritório e fazer o pedido, por enquanto, somente em inglês. Ou você pode ir no awm.org e fazer o pedido online também. Ouça, se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOU para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awm.org/frente, give, semeie e coloque sua semente no solo. Eu não posso falar melhor do que você acabou de ouvir na mensagem, a conexão é uma coisa poderosa. E tudo que está acontecendo neste ministério precisa estar acontecendo na sua vida. Tudo que está acontecendo aqui no Leroy Thompson TV, tudo que está acontecendo no Every Increase US Ministries, Word of Life Christian Center, até mesmo na vida pessoal do apóstolo, precisa estar acontecendo na sua vida. E o que é melhor ainda que uma pessoa que apoia, um parceiro, alguém que está conectado. A conexão é uma coisa poderosa. É muito fácil. Se você quiser se tornar parceiro, digite a palavra Connect para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awm.org/frente partnership e faça a conexão lá. Amamos conectar com você.